porque a cultura que nós temos no Brasil, a educação também, é a cultura do colonizador. Não é? Quer dizer, desde a língua até as estruturas de acesso aos meios de cultura, a trajetória ainda não é muito diferente da trajetória da época do Brasil colonial. Não é verdade? Antigamente você ia para Coimbra, que eram os filhos dos senhores de escravos, iam para Coimbra para aprender o português e depois chegarem falando castiçamente, e todo aquele cidadão, aquele elemento do povo que não falasse, com os pronomes colocados no devido lugar, eram considerados analfabetos. A sua linguagem era chula, etc, etc, etc. Então, com isso, se excluiu da cultura, né, a grande massa do povo brasileiro. E a elite ficou, através do monopólio da cultura, monopolizando também o saber. Então, na educação, você vai encontrar a mesma coisa. Em 1850, 1858, se eu não me lembro, não estou enganado, você vai encontrar uma lei na província de Sergipe que exclui das escolas os contaminados por doenças contagiosas e os negros, que está lá com todas as letras. Entendeu? Quer sejam escravos, quer sejam livres. Então você vê como a cultura é, de fato, uma dos polos de dominação, como se controla no Brasil o saber. O saber, até hoje, quando nós nos referimos ao problema de como se transmite o conhecimento para a população de um modo geral, você vai ver o problema das escolas do Brasil é um problema de privilégio. Não é? Quer dizer, a escola pública no Brasil é uma brincadeira em relação à necessidade de educação da população pobre, carente, da população que forma praticamente o grande contingente da população brasileira. Então, e o que esse grande contingente é? São não brancos. Porque o processo seletivo se realizou historicamente de tal maneira que você vai encontrar, desde o início, né, a seleção, quer dizer, tropas de brancos, de pardos e de negros. Tropas. Né? Você vai encontrar na própria seleção do sacerdócio no Brasil, você vai ter irmandades negras e irmandades brancas. São Paulo tem a Irmandade dos Negros do Rosário, né? Tem a Irmandade dos Pardos, que funciona no Carmo, e tem a Irmandade dos Homens Brancos também. Então, quer dizer, você vê como eles selecionaram de tal maneira que hierarquizaram etnicamente a sociedade brasileira. Então nós dizemos assim, a miscigenação democratizou. Não democratizou. A miscigenação hierarquizou etnicamente. Por quê? Porque eu dei um conteúdo de valor, um julgamento de valor em cada cor da pele. Quanto mais eu me aproximava das matrizes africanas, das matrizes negras, eu era desqualificado. E quanto mais eu me aproximava da matriz branca, que era o ideal tipo, né, eu era qualificado. Daí o quê? Que depois nós poderíamos conversar sobre isso, houve uma tentativa de fuga da população negra das suas raízes. Então, ninguém queria ser negro no Brasil. Aí se inventou mulato, se inventou moreno escuro, moreno jambo, moreno não sei o quê. E todo mundo, à medida em que podia fugir das suas matrizes, jamais diria, eu sou negro. No último recenseamento, foram 130 e poucas formas da população não branca se autoqualificar. Até eu sou de cor de burro quando foge. Mas é uma escamoteação neurótica. Porque você foge do concreto e cria uma realidade simbólica. E essa realidade simbólica é uma realidade neurótica. Então, etnicamente, o brasileiro é neurótico. Porque foge das suas origens, esconde a realidade e cria um mito, né,
em cima dessa realidade para fugir da própria. Então, quando se fala no problema étnico no Brasil, eu sempre digo assim, a solução tem que ser uma solução que ainda, eu acho que ainda nós não encontramos a solução brasileira para esse problema. Entende? Eu acho que o que está acontecendo é um pouco de macaqueação das soluções norte-americanas que não estão dando certas nos Estados Unidos e nós já começamos a imitar aqui. Por exemplo, o problema das cotas. Nos Estados Unidos, esse problema das cotas vem sendo discutido desde 1960 e poucos, não é verdade? Bom, agora, se discute para resolver o problema de uma minoria, que é a minoria étnica negra dos Estados Unidos. Por quê? Nos Estados Unidos não tem esse gradiente étnico do Brasil. Ou você é negro, ou você é branco. Então, a solução vai ser encontrada dentro dessa realidade. Verdade? Agora, no Brasil, são praticamente 50% de não brancos, de afrodescendentes. O Brasil é um país pobre. E, além do pobre, é um país em que praticamente toda a renda nacional está ou no Estado ou na mão de poucas famílias, né? de poucos agentes econômicos. Então, quando você levanta esse problema, você vai dizer assim, bom, 47, 46% da população brasileira é não branca, então mas ela não se considerava, pelo menos até agora, negra. Ela se diluía num gradiente étnico. Eu sou morena clara, você vê às vezes em filmes americanos atrizes negras que no Brasil seriam consideradas brancas, morenas, tá entendendo? Então, aí, como o português conseguiu isto, porque como era uma nação pequena, não poderia dominar um subcontinente através da segregação como nos Estados Unidos, né? Ele criou isso. Então se diz que o português foi um colonizador benigno, por isso, não. Foi uma estratégia de dominação, mais nada. Tá? Então eu acho que quando nós vamos discutir agora esse problema, vamos ver assim, vamos dizer, o problema das cotas que foi aprovado agora, nas universidades. Quem vai se apresentar como negro nas universidades? Quem antes dizia que não era. Por quê? Porque o mais branqueado dizia. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem mulato. Aqui, o cara você disse assim, você é negro? Não, eu não sou negro, eu sou mulato. O mulato, para eles, já é um status étnico que o separa da comunidade negra, na verdade. A grande massa negra que você vê que está praticamente sendo dizimada no Brasil. Né? Então, aí, vamos, possivelmente, haja esta proposta assim, de cotas, haja também, por outro lado, não sei quando isso vai acontecer, possa acontecer, uma autoafirmação de quem antes não se julgava negro. Há também essa possibilidade de uma autodeterminação de reconhecimento das suas origens e haja um florescimento da consciência étnica no Brasil. É possível também isso. A gente tem que abrir as diversas perspectivas. Agora, por outro lado, tem o problema do Estado. Não é? Nós vamos ver que o Estado do Brasil, o Estado no Brasil é um Estado que praticamente, desde que ele foi criado com a independência, ele só defende os privilégios. Desde os primeiros sesmeiros da colônia até as oligarquias latifundiárias de hoje, que ainda dominam praticamente o sistema político brasileiro. Então, até que ponto o Estado brasileiro vai ter
conteúdo, né, para administrar essa virada democrática que vai se dar, do ponto de vista étnico, com isenção. Né? Até que ponto esses mecanismos de democratização não vão ser barrados por uma série de mecanismos de contenção. São coisas, são perguntas que eu faço a mim e transmito essas perguntas, porque são dúvidas. No momento em que a gente está numa encruzilhada violentíssima no mundo inteiro, as forças racistas estão praticamente em ofensiva, na Europa, no Brasil. Vamos ver então até que ponto essas medidas que são transformadas em medidas burocráticas podem se efetivar dentro dessa estrutura reacionária, dessa estrutura de dominação semicolonial que o Estado brasileiro representa. Né? Se você vê que quando nós pegamos o problema vamos dizer assim, da diplomacia, os diplomatas todos dizem, não, mas nós não temos absolutamente nenhum preconceito contra a participação dos negros no processo democrático de serem membros do corpo diplomático. Mas acontece que aí é que entra o problema do fato em si, que é a realidade, e das leis que praticamente tentam cobrir ou neutralizar essa realidade. Aí então eles têm mil e uma formas de dizer por que não aceitam um diplomata. Como vão criar também mil e uma formas para não aceitar um negro na universidade, não dizendo que é porque ele é negro. Desqualifica. Mas desqualifica por N razões. Né? Eu estava vendo mesmo uma vez, eu estava viajando, e eu vi assim, porque a nova lei, quando queriam acabar com a estabilidade do funcionário, não é racista, porque o funcionário é julgado pela assiduidade, pela não sei o que lá. Aí eu disse assim, estou colocando, na verdade, o negro aqui, do estereótipo do negro. Não é verdade? Quer dizer, então, isto é que me preocupa. Porque as leis no Brasil, para serem cumpridas ou não serem cumpridas, depende de vontade do Estado. O legislativo, o judiciário e o executivo. Acabou. Não é? E a gente vê, daí você vê o problema do movimento sem terra, quer dizer, o massacre de Carajá e Eldorado não foi ainda julgado. A gente vê como a justiça é uma justiça de classe e é uma justiça branca. Entendeu? Embora tenha negros, né? Pelo contrário, você vê o seguinte, a maioria dos capitães do mato eram negros, ou então mulatos, que eram negros também, do nosso ponto de vista seriam negros. Aqueles que batiam nos escravos no Pelourinho também, e muitos eram recrutados como escravos. Você pega o problema dos carrascos, que no Brasil não tinha a profissão de carrasco, então eles eram escolhidos entre aqueles que tinham sido condenados, diminuíam a pena para você enforcar, que praticamente 99% dos enforcados durante a existência da pena de morte no Brasil foram negros escravos. Né? Então é isso que eu estou te falando. É difícil a gente reordenar do ponto de vista democrático, do ponto de vista de democracia racial, sem as aspas, a sociedade brasileira. Porque há mecanismos centenários segurando essa democratização. Entende? A gente se iludir ao acreditar que as palavras bonitas do Fernando Henrique Cardoso significam alguma coisa do ponto de vista concreto para a comunidade negra. Aquilo é uma retórica
não é? Em cima de uma realidade que ele sabe que é outra, não é aquela que ele está falando, ele sabe muito bem. Eu conheço o Fernando Henrique, fomos amigos, etc, etc, etc. Entende? Mas ele sabe que está mentindo. Ele sabe tranquilamente que está mentindo. Que a realidade não é aquela que ele está dizendo. Aquelas medidas, no primeiro escalão burocrático, elas são. Já que se começa a ver como é que vai se reverter a coisa, não é assim não. Quer dizer, para se iludir a comunidade negra, ela precisa, a comunidade precisa saber, ela vai apanhar um pouco. Por quê? Porque de um lado vai haver vão haver esses mecanismos de dominação. E de outro lado, vai haver também, do ponto da própria comunidade negra, agentes que vão ser cooptados para executar. Qual seria a alternativa? O que o senhor aconselharia às lideranças responsáveis do movimento negro fazer? Temos que articular um forte movimento negro ideológico, combativo. Eu acho que o problema é o seguinte, o movimento negro, que hoje eu podia falar assim, de movimentos negros, né? Mas você vê o seguinte, quando ele surgiu, que aliás eu estava lá na escadaria do municipal, foi o segundo cara que fez discurso lá, foi eu, estava todo mundo com medo. Ele era um movimento politizado, né? Tinha uma proposta política independente. Então, quando veio a chamada abertura política, quando foram criados os partidos políticos, o que aconteceu? O movimento negro, que era uniforme, se dissolveu nos partidos políticos. Cada um com uma proposta, por quê? De solução do problema racial no Brasil, mas no fundo eram partidos que nunca tinham pensado nesse problema. Eles pegaram os negros lá para cooptar, para ajudar vamos dizer assim, na popularização desse partido. Nenhum partido tinha uma proposta e não trazia uma proposta na sua história, né, que justificasse os negros entrarem nesse partido. Entraram por quê? Porque era exatamente a ala oportunista. Resultado, hoje, há negros discutindo com negros, eu conheço muito bem essas coisas, e às vezes até de uma forma caluniosa. Quando chegam as eleições, assim, discutir de negão aí para participar da chapa, eles brigam, mas é um negócio assim que mais não tem sentido. Agora eu pergunto, formar um partido negro? Não sei, acho que também não. Exatamente por isso, porque os negros, a grande população negra no Brasil, não se auto-identifica como negra. Entende? Porque se nós tivéssemos possibilidade de formar um partido, não um partido negro, mas um partido assim, vamos dizer, das etnias oprimidas, das raças oprimidas, para usar um termo que não é muito, mas vamos usar. Então, aí havia a possibilidade de um deslocamento dos polos de poder. Mas como isso não é possível, e também nós não podemos viver de utopias, porque as utopias só são válidas quando são realizáveis, então deixam de ser utopias. Então eu acho o seguinte, é um problema para nós estudarmos, para nós ainda termos uma visão assim de dúvidas. Por exemplo, eu acho que se deveria criar uma comissão crítica sobre essa nova lei das cotas, não é? Como vão ser aplicadas, se a comunidade vai participar, em que nível vai participar, como é que ela pode controlar, qual é o nível de controle, qual é o nível decisório que ela vai ter. Tudo isto é um problema ainda
para ser discutido. Não é? Porque nos Estados Unidos já tem partes críticas já desse projeto de cotas, inclusive nas universidades, inclusive de elementos negros. Ontem eu estava conversando com um amigo meu que veio de lá, foi estudar exatamente isso. Ele disse, olha, Cláudio, já tem um monte de gente quanto a isso. Descontente. Agora, esses descontentamentos têm causas diferentes. Né? Isso também a gente tem que analisar. Então vamos ver. Eu acho que o problema é agora o movimento negro se unificar em termos de uma proposta de controle de como essas cotas vão ser distribuídas, tirar da mão do Ministério, criar uma comissão autônoma para dirigir esse processo, né? Esse processo encaminhar já a coisa decidida para o Ministério, porque se cair na mão do Ministério da Educação, blá blá, nem vai adiantar. Tem que haver um movimento para ter um órgão autônomo para administrar a distribuição dessas cotas. Entendeu? Da cultura também. Porque a cultura que nós temos no Brasil, a educação também, é a cultura do colonizador. Não é? Quer dizer, desde a língua até as estruturas de acesso aos meios de cultura, a trajetória ainda não é muito diferente da trajetória da época do Brasil colonial. Não é verdade? Antigamente você ia para Coimbra, que eram os filhos dos senhores de escravos, iam para Coimbra para aprender o português e depois chegarem falando castiçamente, e todo aquele cidadão, aquele elemento do povo que não falasse com os pronomes colocados no devido lugar, eram considerados analfabetos, a sua linguagem era chula, etc, etc, etc. Então, com isso, se excluiu da cultura, né, a grande massa do povo brasileiro. E a elite ficou, através do monopólio da cultura, monopolizando também o saber. Né. Então, na educação, você vai encontrar a mesma coisa. Em 1958, se eu não me lembro, não estou enganado, você vai encontrar uma lei na província de Sergipe que exclui das escolas os contaminados por doenças contagiosas e os negros, que está lá com todas as letras. Entendeu? Quer sejam escravos, quer sejam livres. Então você vê como a cultura é, de fato, uma dos polos de dominação, como se controla no Brasil o saber. O saber, até hoje, quando nós nos referimos ao problema de como se transmite o conhecimento para a população, de modo geral, você vai ver o problema das escolas do Brasil é um problema de privilégio. Não é? Quer dizer, a escola pública no Brasil é uma brincadeira em relação à necessidade de educação da população pobre, carente, da população que forma praticamente o grande contingente da população brasileira. Então, e o que esse grande contingente é? São não brancos. Porque o processo seletivo se realizou historicamente de tal maneira que você vai encontrar, desde o início, né, a seleção, quer dizer, tropas de brancos, de pardos e de negros. Tropas. Né? Você vai encontrar na própria seleção do sacerdócio no Brasil, você vai ter irmandades negras e irmandades brancas. São Paulo tem a Irmandade dos Negros do Rosário, né? Tem a Irmandade dos Pardos, que funciona no Carmo, e tem a Irmandade dos Homens Brancos também. Então, quer dizer, você vê como eles selecionaram de tal maneira que hierarquizaram etnicamente a sociedade brasileira. Então nós dizemos assim, a miscigenação democratizou. Não democratizou. A miscigenação hierarquizou etnicamente. Por quê?
Porque eu dei um conteúdo de valor, um julgamento de valor em cada cor da pele, em cada... Quanto mais eu me aproximava das matrizes africanas, das matrizes negras, eu era desqualificado. E quanto mais eu me aproximava da matriz branca, que era o ideal tipo, né, eu era qualificado. Daí o quê? Que depois nós poderíamos conversar sobre isso, houve uma tentativa de fuga da população negra das suas raízes. Então, ninguém queria ser negro no Brasil. Aí se inventou mulato, se inventou moreno escuro, moreno jango, moreno não sei o quê. E todo mundo, à medida em que podia fugir das suas matrizes, jamais diria, eu sou negro.